Oi, gente, vamos já para mais uma linha de história, dessa vez voltada para os alunos do 8º ano. E aqui a gente vai ver um assunto que eu particularmente gosto muito de tratar, agora mais ainda, vocês vão entender por quê. A gente vai ver a vinda da família real para o Brasil e o processo de independência através dessa vinda, certo? A família real no Brasil. A família real ela veio para o Brasil através do bloqueio continental, que a gente viu no bimestre anterior, que Napoleão Bonaparte ele praticamente bloqueou o mundo todo e disse que nenhuma nação, nenhum outro país poderia ter contatos comerciais, poderia ter nenhum tipo de contato com a Inglaterra, porque a França e a Inglaterra eram inimigas. Só que Portugal tinha uma relação muito íntima com a Inglaterra. Para não perder isso, Dom João VI fez o quê? Para não perder, vamos embora para o Brasil, já é colônia nossa, vamos embora para lá, porque o Brasil não faz parte da Europa, então Napoleão Bonaparte não vai poder fazer nada se a gente estiver lá. E aí veio para cá, junto com toda a comitiva, junto com todo mundo. Quando Dom João chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi a abertura dos portos das nações amigas. Que é isso? Ele abriu os portos para comercializar tanto com a Inglaterra, quanto com outras nações que fossem amigas da Inglaterra. Outra coisa que Dom João fez foi a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Que nome gigante é esse? Em outras palavras, o Brasil deixava de ser colônia e passava a ser sede do governo. Por que sede do governo? Porque a família real portuguesa estava aqui. Não fazia sentido a sede do governo ser em Portugal se a família real estava aqui. A criação do Banco do Brasil, a criação do Jardim Botânico, o estabelecimento da imprensa régia e da Biblioteca Real, a fundação do Hospital Militar e teve mais uma série de outros feitos de Dom João VI aqui no Brasil, que eu não coloquei porque senão não ia nem caber no slide. Mas vocês podem verificar no livro de vocês. Os partidos do processo de independência. Gente, se Dom João estava aqui e se tinha transformado o Brasil na sede do governo, o Brasil já não era colônia, o próximo passo era chegarmos à independência do Brasil. Mas até chegarmos aí, tem muito pano para manga. Os partidos desse processo de independência foram o Partido Brasileiro, o Partido Português e os liberais exaltados, que também eram chamados de radicais. Um fator importante foi a insurreição pernambucana, que aconteceu em 1817. Também foi conhecida como Revolução dos Padres, porque tinha a presença de padres participando desse movimento. E o contexto que essa insurreição pernambucana aconteceu foi o seguinte: aumentaram os impostos, a seca e a queda no preço do açúcar e do algodão, que o açúcar e o algodão era o que, essa queda do preço foi o que aumentou as dívidas dos latifundiários, enquanto seus lucros caíam. Aumentou o preço dos alimentos para a população carente e isso tudo acabou piorando a situação dos mais pobres. Os mais pobres tinham que pagar impostos que estavam aumentando, o preço dos alimentos estava aumentando e a situação não estava ruim apenas para eles, que além disso tudo ainda tinha a questão da seca. Também estava ruim para os latifundiários, que eram os grandes senhores de terra, porque eles estavam perdendo lucros, enquanto aumentavam as dívidas, já que o preço do açúcar e do algodão estavam caindo. O objetivo desse movimento, da insurreição pernambucana, era proclamar uma república com base nos ideais iluministas. Lembram, né, lá do iluminismo que a gente viu no primeiro bimestre, os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. E esse movimento da insurreição pernambucana, ele foi um movimento urbano e também o rural. A Revolução do Porto foi um movimento liberal, era um movimento anti-absolutista, ou seja, ele era contrário à presença do rei, às ideias pregadas pelo absolutismo, que dizia que o rei estava no centro de tudo e podia tudo. E o objetivo desse movimento era transformar o governo português em monarquia constitucional, na qual um parlamento eleito estabeleceria as leis do país, parecido com o que tem na Inglaterra hoje e que também a gente já viu em sala de aula no primeiro bimestre. O aumento ou criação de impostos e limitaria o poder do rei por meio de uma constituição. Esse parlamento eram justamente as cortes portuguesas. Uma das exigências dessas cortes portuguesas, que passou a atuar de fato aqui no Brasil, foi a volta da família real para Portugal. E, de fato, conseguiu. Porém, Dom João VI voltou para Portugal, mas deixou Dom Pedro, junto com a princesa Leopoldina, aqui no Brasil. Dom Pedro e a princesa Leopoldina já haviam se casado. Lembrando que esse casamento era apenas para interesses políticos. E
Dom João volta para Portugal, deixa Dom Pedro aqui no Brasil, para ser uma forma de continuar governando aqui no Brasil também. Só que esse fato acabou desagradando as cortes portuguesas e também os comerciantes portugueses, que desejavam o retorno do Brasil à categoria de colônia para se beneficiar do pacto colonial. Por que que as cortes portuguesas e os comerciantes portugueses queriam o retorno da família real para o Brasil? Porque eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, para eles se beneficiarem do pacto colonial. E eles sabiam que se a família real portuguesa estivesse aqui no Brasil, o Brasil não voltaria a ser colônia porque seria a sede do governo. E essa situação acabou piorando em 1821, quando Dom Pedro recebe um decreto de Dom João VI ordenando a volta dele para Portugal. Só que Dom Pedro sempre foi muito rebelde e, com a ajuda da esposa, né, que sempre pensou muito, mais até do que o próprio príncipe, e ele resolveu ir contra esse decreto de Portugal, contra essa ordem do pai, ignorou as ordens das cortes portuguesas e ficou no Brasil. É o que a gente acaba conhecendo como Dia do Fico. E aí o próximo passo é justamente a questão da independência. Aí eu coloquei entre parênteses aí a palavra independência de novo em uma interrogação. E aí eu deixo para a pergunta de vocês. Será que de fato houve essa independência? Porque para Dom Pedro romper relações com Portugal e poder ficar no Brasil, poder declarar a independência mesmo, ele precisou da ajuda da Inglaterra. Então, basicamente, o Brasil rompeu relações com Portugal, ficou independente de Portugal, mas acabou criando uma relação de dependência com a Inglaterra. E se a gente parar para pensar, até hoje, de fato, a gente não é uma nação de fato e de direito independente, porque a gente sempre depende de alguém lá fora, né? Aí eu deixo para reflexão de vocês essa pergunta, certo? Depois da independência, a gente tem a Assembleia Constituinte de 1823. Dom Pedro I, ele simplesmente fechou essa Assembleia Constituinte porque contrariava seus interesses absolutistas. Dom Pedro estava governando o país, governando o Brasil, mas ele tinha alguns interesses absolutistas. Tanto é verdade que quando ele criou a Constituição de 1824, primeiramente essa Constituição foi outorgada. O que era isso? Ela foi imposta pelo príncipe. Ela não foi votada, ela foi imposta. Em segundo lugar, para mostrar aí o interesse absolutista do príncipe, a gente tem a criação do poder moderador. Já existia o poder executivo, o legislativo e o judiciário, e ele acabou criando um quarto poder, que era o poder moderador, e esse poder moderador, ele tinha um poder maior sobre os outros três poderes. O voto era censitário e indireto, ou seja, ia de acordo com a idade, com a renda, e era indireto. E os presidentes de província eram escolhidos pelo imperador. Essas províncias, gente, são como os estados hoje. E esses presidentes de província são como os governadores hoje em dia. E esses presidentes de província prova tanto o interesse absolutista de Dom Pedro I que esses presidentes eram escolhidos pelo próprio Dom Pedro. A Confederação do Equador foi um movimento que envolveu o Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Ceará e Pernambuco. Esse movimento era contra o poder autoritário do imperador. Foi um movimento fortemente sufocado por causa disso. E ele tem fim com a morte dos líderes. E aí eu coloquei entre parênteses o Frei Caneca, que era um dos principais líderes desse movimento. A abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I acaba abdicando do trono, em grande medida, por uma série de fatores que eu coloquei aí, a Guerra da Cisplatina, uma grande crise econômica e social, a falta de prestígio do imperador, a morte de Dom João VI, porque quando Dom João, que estava lá em Portugal, ele morre, Dom Pedro acaba meio que tendo que ser obrigado a voltar para Portugal. O irmão dele acabou assumindo o trono português, só que aí teve uma série de conflitos. Juntou também com a Noite das Garrafadas, que foi um conflito muito grande que houve aqui no Brasil
por causa da falta de prestígio do imperador. E aí, Dom Pedro acaba abdicando em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. E aí eu coloquei algumas curiosidadezinhas para vocês. Na primeira foto a gente tem a imagem da rainha, do rei Dom João VI e de Dom Pedro. E aí eu coloquei do outro lado uma imagem da novela que está reprisando agora, né, por causa da crise que nós estamos passando, da novela Novo Mundo, que vem tratar justamente sobre esse processo de independência aqui no Brasil. Só para vocês terem uma comparação, para vocês pensarem, será que parece um pouquinho? Será que não parece nada? Será que a produção da novela buscou atores que pudessem parecer com os personagens reais ou não? E eu fiz isso tanto com a família real. Gente, eu coloquei só os principais da família real, porque a família real era enorme, certo? E fiz também com Dom Pedro, a princesa Leopoldina, e Domitila, que era a duquesa de Santos, que eu não vou falar muito porque dá muito pano para manga trazer a história de Dom Pedro, da duquesa de Santos, da princesa Leopoldina, mas todos tiveram uma participação muito importante na história do Brasil, certo? E a imagem da novela, dos atores que fazem cada um dos personagens, eu particularmente acho algumas semelhanças. Cabe aí a vocês verem se tem ou não, né? E aí o nome completo de Dom Pedro, que eu acho que nem ele conseguia dizer o nome completo dele. Esse nomezinho bem pequenininho, né? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. E a gente até cansa quando termina. E deixo para a tarefa de vocês a leitura do capítulo 5, que vai da página 60 até a 68, e atividade na página 69 e 70. Bons estudos para vocês.